Salve, salve! Boa tarde, bom dia, boa noite. Essa aqui é mais uma aula sobre a história do jazz. Essa é a sexta aula da história da guitarra no jazz, né? Isso aqui faz parte, essa aula faz parte da disciplina Classe de Guitarra da Universidade Federal da Paraíba. A gente está aqui na página do Laboratório de Guitarra e Música Universal, que está sob a direção do professor Anderson Mariano. Eu estou aqui de visitante, né, digamos assim, falando então para vocês aí um pouco da história da guitarra no jazz. Como eu sempre digo, é praticamente a história da guitarra, né, porque as duas coisas estão muito interligadas, né. E a gente está chegando então na sexta aula, né? Essa aula vai chegar para vocês praticamente ao mesmo tempo da aula número 7, que vai ser uma live, né, com o professor Budi Garcia da Unicamp. Então, talvez vocês estejam assistindo isso aqui depois de terem assistido a live com meu amigo e orientador Budi Garcia. Essa eu acho que é a parte assim que me deixa mais animado, né, em relação à história da guitarra, que é os anos 50, os anos 60, né? Eu acho que é a fase de ouro assim da guitarra jazz, pelo menos num olhar assim mais tradicional, digamos, né? Porque a partir do final dos anos 60 a guitarra chega o fusion, né? Então Jimi Hendrix também, e aí nos anos 70 a gente começa a ter vozes aí muito plurais, né, no instrumento, com influências de rock, de blues, enfim. Até a década de 60 a gente ainda tem uma guitarra de jazz, acho eu, mais tradicional, né? Vou estar conversando sobre isso com o Budi mais tarde, quero ver o que ele pensa a respeito. Mas eu estou chamando de era de ouro da guitarra porque a quantidade de guitarristas extraordinários, né, que aparecem nesse período é imensa. Assim. A gente estava ouvindo agora o John Smith, que é um guitarrista não muito conhecido, assim, fora do meio, né? Mas é um cara assim, extraordinário, né? E a gente vai ver outros tão extraordinários quanto ele, como Tal Farlow, Jimmy Roney, Joe Pass. Enfim, é uma geração que se mistura, né? Uma galera que nasce na década de 20, né? Alguns se aproximando aos 30, mas a maior parte deles começa a ficar conhecido aí na década de 50 e também na década de 60, né? Então, uma geração aí, digamos aí, de uns 10 anos aí de diferença. Alguns a gente, na verdade, já abordou na última aula, né? O Barney Castle, por exemplo, a gente poderia estar estudando o Barney Castle aqui, né, agora, por exemplo. Então, só para recapitular, lembrar, né, a gente estava num período chamado de bebop, né, que são os anos 40, basicamente, né, quando o jazz atinge um nível assim de maturidade artística, de virtuosismo técnico muito grande, né, com a chegada do Charlie Parker, do Dizzy Gillespie, do Buddy Powell, né, do Thelonious Monk. E a guitarra, ela chega, parece que um pouquinho depois, assim, né? Um pouquinho depois os guitarristas conseguem assimilar, assim, de verdade essa evolução toda. Talvez o Barney Castle tenha sido o primeiro guitarrista realmente a se destacar. Mas agora a gente vai ver uma turma que já conseguiu assimilar essa influência do bebop, né? Estudar, criar um vocabulário. Não criar um vocabulário, mas adaptar esse vocabulário para a guitarra, né? Então, talvez Jimmy Roney seja, junto com o Tal Farlow, sejam os dois mais virtuosos, assim, que fazem essa transição. Não sei, é difícil estabelecer um ranking, acho que nem isso, nem é apropriado, né? Cada um à sua maneira tem sua importância aí na história do instrumento, né? Mas eu vou começar, na verdade, falando de um guitarrista que eu acabei não falando, né, na última aula, né, que, por uma questão de tempo, que é o Laurindo de Almeida, tá? Mas antes de entrar no Laurindo de Almeida, que é um nosso conterrâneo, um dos grandes guitarristas brasileiros, eu vou só contextualizar, né? A gente sai do bebop, né? Então a gente tem
Aí a gente tem alguns gêneros que começam a se misturar, digamos assim. Então a gente tem, por exemplo, no final dos anos 50, o chamado cool jazz, que é um jazz mais intelectualizado, né? É, menos agressivo do que o bebop, por exemplo. Depois do bebop, a gente tem o hard bop, que é um bebop com ainda mais complexo em termos de composição, principalmente, né? É como se fosse um desenvolvimento, assim, uma evolução, por assim dizer, do bebop. Então isso tudo vai meio que acontecendo ao mesmo tempo. Vocês vão ouvir também o termo post-bop, né, que seria após o bebop, né? Então, na verdade, o bebop ele abre uma porta, né? Onde outros gêneros não, mas onde o jazz ele realmente assim, vai atingindo um grau de sofisticação, de complexidade muito grande, né? Onde o ápice, na minha opinião, é os anos 60, onde a gente tem tudo isso misturado e depois a gente tem o free jazz, enfim. E aí é nesse panorama que surgem aí uma geração de ouro da guitarra jazz, né? São nomes que acho que todos os guitarristas deveriam conhecer, né? Pelo menos um pouco. Eu tinha um projeto na minha cabeça de tirar um solo de cada um desses grandes guitarristas. Eu nunca consegui fazer isso. Tirei alguns, né, na verdade. Tirei muita coisa do Wes Montgomery, do Jim Hall, alguma coisa do Joe Pass, depois do Pat Martino. Mas eu não consegui ainda, né, fazer esse estudo. Ainda pretendo, não descartei essa possibilidade, mas na medida do possível eu ouvi, né, tive contato aí com esses guitarristas e eu acho legal a gente ir né, na origem, né, normalmente eles aparecem tocando em outros grupos, né, o Tal Fala, por exemplo, ele vai surgir tocando com um vibrafonista chamado Red Norvo, né, é muito interessante ver o desenvolvimento desses caras, assim, depois fazendo suas trajetórias aí, lançando seus próprios trabalhos solo, né? Mas vamos começar então falando do Laurindo de Almeida. O Laurindo de Almeida é mais um guitarrista não americano, né? Entrar aí no Hall da Fama do jazz. A gente viu primeiramente o Django Reinhardt, né? O primeiro guitarrista não americano a realmente se tornar importante. Teve o Oscar Alemão, que é argentino, e a gente tem aí então o Laurindo de Almeida. O Laurindo de Almeida ele já tinha uma carreira grande aqui no Brasil, né? Já tinha gravado pra caramba, era um cara da rádio, né? Já tinha gravado com todo mundo, era um músico muito importante. E vai para os Estados Unidos. Eu não tenho certeza se ele foi a convite do Stan Kenton, né? Mas ou se ele foi para lá e depois foi tocar com o Stan Kenton, eu não tenho certeza qual das duas coisas foi. Mas o fato é que ele vai tocar na orquestra do Stan Kenton, que era uma orquestra que era uma big band de jazz assim, não muito convencional, não era uma big band conhecida pelo swing, né? Ou por essa coisa do blues, tal. Era uma big band mais dessa onda West Coast Jazz, um jazz mais, entre aspas, branco, né? Com influência de música erudita, enfim. E o Laurindo de Almeida se encaixa muito, né, nessa orquestra. O Laurindo de Almeida, que na verdade, pra gente, né, acho eu, pelo menos assim que eu vejo, ele é um violonista, né? E como a maioria desses violonistas do Brasil nessa época, um multi-instrumentista de cordas, tocava vários instrumentos de corda, né? Mas ele nos Estados Unidos, ele chega com o nosso violão, né? Nylon strings ou classical guitar, ou Spanish guitar, como eles chamam também, que ou seja, nosso violão, né? Guitarra com cordas de nylon, né? Que era uma coisa muito atípica, né? E ele vai então se encaixar perfeitamente aí nessa proposta quase erudita, né? De certa forma, do Stan Kenton, né? Abrindo parênteses, que a turma que depois vai formar a Bossa Nova tinha uma grande admiração, né, pela banda do Stan Kenton. Então é interessante a gente ouvir. A gente vai começar ouvindo Lament for Guitar, né, que é uma peça do Stan Kenton, feita por causa, né,
do Laurindo, né? Vamos dar uma ouvida aqui. Vou adiantar um pouquinho. Então a gente vê que não sei nem se dá para chamar de jazz, assim, na verdade, né? É um jazz com características bem diferentes, né? E eu encaro, como eu falei, o Laurindo de Almeida como um guitarrista brasileiro, um violonista brasileiro, né? Que se insere nesse contexto. Depois ele vai gravar, então, alguns discos com Bud Shank. Shank ou Shank? Deve ser Shank, né? Que é um saxofonista também de Los Angeles, né? O Laurindo se estabelece em Los Angeles e depois tem uma carreira muito intensa, né? Como músico de estúdio, participou de várias trilhas de filmes, de cinema e televisão, né? Vamos ouvir essa peça, então, chamada Tocata, né? Que é dessa gravação do Laurindo com o Bud Shank. Aliás, antecipando um pouco o que depois o Stan Getz vem a fazer com o João Gilberto, né? Bom, isso aí é de 1953, né? Como vocês devem ter lido ali no texto, eles lançaram 2 discos, né? Chamados aí Brazilians. Então esse foi o primeiro guitarrista brasileiro a
a se estabelecer nos Estados Unidos. Só lembrando que em 1939 o Garoto, né, nosso Garoto, esteve por lá também com a Carmen Miranda, né? Carmen Miranda foi a primeira artista brasileira a se tornar conhecida nos Estados Unidos. Garoto vai com ela nessa primeira turnê, né? Mas ele volta para o Brasil, né? Aliás, o Garoto e o Laurindo gravaram juntos aqui, aqui no Brasil, tocaram juntos em programas de rádio, né? Então, o Laurindo tem essa história, uma história grande, né? Na verdade, ele foi para os Estados Unidos com cerca de 30 anos, né? Então ele já tinha uma carreira bastante significativa aqui no Brasil. Como vocês podem ver, ele é de 17, né? Então ele é mais velho do que a maioria dos guitarristas que a gente viu digamos assim, nesse episódio, nessa aula anterior. Agora a gente vai então tô chamando aqui de cool e hard bop, né? Poderia estar chamando também post bop, né? Como eu falei, essas coisas vão se misturando. A maioria desses guitarristas, eles são nascidos aí na década de 20, alguns já entrando no começo dos 30, mas tem a carreira já, alguns no final dos anos 40, mas eles realmente vão se tornar conhecidos, né, a partir dos anos 50, quando eu acho que a guitarra ganha um status assim, de instrumento importante no jazz também. A gente viu isso também, que na maior parte das coisas que a gente ouviu, a guitarra era instrumento, já estava acompanhando algum grupo, né? A gente, depois que então, a partir da década de 50, principalmente, que a gente começa a ter então os discos aí de guitarristas, né? E a guitarra começa então a ganhar um pouquinho de status dentro do jazz, né? A guitarra nunca foi um instrumento protagonista, né? No jazz, isso nem sei se ainda né? Talvez quando a gente tem o Fusion nos anos 70, principalmente a gente começa a ter guitarristas aí que vão se tornar mais conhecidos. Mas isso é uma outra história, daqui a pouco a gente vai chegar lá. O primeiro guitarrista que a gente vai falar então dessa nova leva, né, o Jimmy Roney, né, já então um pouco mais velho, né, do que os demais, ele é de 27. Então ele é um dos primeiros aí a realmente se aprofundar nessa linguagem do bebop, né? Então ele transcreveu as coisas do Charlie Parker, do Buddy Powell, do Al Haig, que é um pianista com quem ele tocou também. Tem um estilo incrível, né? Swingado, mas ao mesmo tempo sofisticado harmonicamente, né? E é muito fluente, assim, frases longas, vocês vão poder constatar isso, né? Ele toca com o Red Nova, mas ele fica conhecido mesmo com as gravações que ele faz aí nos anos 50 com o Stan Getz, né? Stan Getz é o grande saxofonista de jazz que depois faz aqueles discos importantes aí com o João Gilberto, né? Bom, vamos começar ouvindo essa gravação com o próprio Stan Getz.
Essa tem o Al Haig no piano também, essa gravação. Pô, ele tinha aí o quê? 23 para 24 anos já moendo a guitarra, né? Vocês notem, né, que ele tem um estilo bem fluido assim, com ligados e tal, ele toca, soa pra mim, né, que ele toca relativamente leve, né? Vamos ouvir essa gravação, já é um disco dele, né? Uma gravação de Body and Soul, que é aquele standard, uma balada famosa. Ele começa tocando como balada, mas depois ele dobra de novo, né? E na gravação anterior eu não consegui parar o solo do Stan Getz é muito bom, né? Então, não consegui pular o solo do Stan Getz. Mas vamos ouvir então essa Body and Soul, né? Que é de 54. Então com o Jimmy Roney. Agora vai.
Bom, eu coloquei essas músicas todas eu tô colocando na playlist, né? Que eu vou tá aqui na descrição, vai estar na descrição, não pus ainda, mas vai estar aqui na descrição do vídeo. E tem também essa geração que a gente tá vendo agora, a gente tem. Desculpa, gente, eu tô saindo de uma sinusite aí. Mas a gente tem vídeos, né, da maioria desses caras, assim, os vídeos não são de época na maioria das vezes. Quer ver, por exemplo? O Jimmy Roney, por exemplo, a gente tem... Espera um pouquinho. A gente tem vídeo dele tocando aqui, ó. Quer ver? Isso é anos 80, se eu não me engano. Pô, o cara tá com tudo em cima, mano. Tá swingando pra caramba, né? Esse vídeo, então, ele é de 1984, né? Então a gente vai encontrar vídeos, né, dessa turma aí, a maioria sim, dessa época, às vezes anos 70. Vídeo da época mesmo é difícil. Então 84 ele tava com 60 anos. Um pouco menos até. Uma outra coisa sobre o Jimmy Roney que eu quero mostrar e compartilhar com vocês é o seguinte. Ele tem... não sei se vocês estão familiarizados, né, com... Peraí que eu tô abrindo aqui. Não sei se vocês estão familiarizados com a coleção do Jamie Aebersold, né, de improvisação e tudo mais. E tem um volume do Jamie Aebersold, que é o volume 29, onde... Peraí. Onde você tem play duets, né, tocando duetos aí com o Jimmy Roney. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem peças, né, onde ele está tocando solos e tal, né? Então, em alguns casos... Bom, ali em cima, por exemplo, eram duas guitarras. Aqui a gente tem alguns solos mesmo. Eu tirei uma dessas aqui, não me lembro qual. Porque eu não me lembro qual que eu tirei. Então tem o solo dele, tem, né, a gravação, você ouve aí os dois canais, geralmente a guitarra vai estar de um lado. Então você pode tirar, tocar junto, tá? Tá escrito aqui. Então é bem interessante Isso aqui é o volume, portanto, 29, tá? Eu tenho isso, posso compartilhar com vocês. Vocês, pessoal da UFPB, sabe como me achar. Então é bem interessante, eu acho que para conhecer um pouco mais a fundo aí da linguagem do Jimmy Roney. Vamos seguir. Tem bastante gente para falar. Agora eu vou falar de um dos caras que eu
Assim, é um dos meus preferidos, né? Que é o Tal Farlow, que é difícil falar, né? Assim, afirmar coisas desse tipo, mas talvez ele seja o guitarrista mais virtuoso tecnicamente daquele período lá, né? É um cara gigante, ele tem uma mão gigante, assim, ele é enorme, né? A guitarra parece um cavaquinho dentro perto dele, né? Ele na verdade ele é mais velho, né, que o Jimmy Rooney, né? E ele aparece com esse a vibrafonista chamado Red Norvo, né, com quem o Jimmy Rooney também tocou. E essas gravações, assim, eu tenho uma caixa, eu tenho um CD com todas essas gravações, né, dele com o Red Norvo, mas isso eu acho que tá no Spotify também. Eu recomendo, assim, é um jazz um pouco mais antigo, né, mas assim, é extraordinário. Realmente o que o Tal Farlow faz nessa época é extraordinário. Depois ele vai então gravar, né, seus discos solos, aí sendo o mais famoso desses discos, esse aqui, The Swinging Guitar of Tal Farlow, né, que a gente vai ouvir uma das músicas aqui, que inclusive tá nessa coleção aqui de jazz, né, sobre, Progressions in Jazz Guitar, alguma coisa assim, né, que chama essa coleção. Mas a gente vai começar ouvindo então a gravação com o Red Norvo, que é um pouco anterior, de 51. Eu acho que ele no final dos anos 40, o Tal Farlow já tem gravações do Red Norvo com ele já no final dos anos 40, né? Ele ficou alguns anos, só 4 anos, né, tocando com ele, então tem bastante coisa. Essa gravação que a gente vai ouvir aqui é uma gravação em trio, né? Guitarra, vibrafone e baixo. O baixista é o Charles Mingus, né? Que é um dos grandes baixistas também da história do jazz. Também foi um grande compositor, né? Teve sua própria orquestra, né? De já um jazz assim bem mais moderno, vamos dizer assim, né? Distante do swing, tá? Então vamos começar ouvindo essa faixa aqui, né? This Can't Be Love, isso não pode ser amor, né? Do Red Norvo Trio de 51. Aliás, o Red Norvo quebra tudo também. Bom, vamos ouvir a Yardbird Suite. Esse disco aqui eu tenho o CD dele, ele tem uma capinha não é plástico, aquele capinha de papelão, assim, né? A capa onde fica o CD, é super, super bonitinho isso daí. A música é Yardbird Suite, né? Que é um tema do Charlie Parker. É um tema, aliás, bacana para se estudar e tirar, inclusive, o solo do Charlie Parker, né? Para quem
quiser incorporar um pouquinho da linguagem do bebop. Mas essa gravação já é de 56, né? Então a gravação original é da década de 40, né? Então vamos ouvir também, é um disco que não tem bateria, né? É piano, baixo e guitarra. Uma formação interessante que a gente já... desculpa. Uma formação que a gente chegou a ver algumas vezes, né? Então vamos lá. Bom, esse foi o Tal Farlo, mas tem mais coisas que eu quero falar dele para vocês, que é o seguinte, né? Bom, a gente vai vou dar uma olhada aqui num vídeo, né? A gente tem alguns vídeos dele. Inclusive tem vídeo dele tocando com o Tal Farlo com o Red Norvo, né? Nos anos 80. Deixa eu achar um vídeo legal para mostrar para vocês aqui. Peraí que quando tá gravando o computador ele fica lento. Bom, a gente tem... Eu vou mostrar ele tocando Mist aqui, né? Mas a gente tem uma gravação aqui de 82, né? Um revival aí do Red Norvo, né? Isso aqui a gente tá em... Isso aqui é a década de 80, né? Olha o tamanho da mão do cara, bicho. Interessante como ele usa o polegar, né?
Interessante, né? O que eu quero mencionar também é um documentário que tem sobre ele. Esse documentário vocês não vão achar aqui no YouTube, tá? Mas vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar, na verdade, uns. Ah, peraí que tá carregando aqui, né? Isso aqui são trechos do documentário, né? Como se fosse uma sobra, né? Desse documentário, onde o Lenny Brew, que é um grande guitarrista também, já falecido, vai se encontrar com o Tal Farlow, porque o Tal Farlow ele se afasta, né? O que vocês estão vendo aí? Vocês estão me. Peraí. O Tal Farlow ele sai da cena musical, como a gente tem visto acontecer, né? Com vários músicos aí. A cena de jazz, o mercado de jazz nos anos 60, ele dá uma decaída e muitos músicos vão trabalhar com outras coisas. O Tal Farlow, antes dele realmente abraçar o jazz e a guitarra, ele era pintor de outdoor, né? Ele pintava mesmo. E aí ele volta a trabalhar com isso, ele vai para a cidade, não sei se é a cidade natal dele, mas se eu não me engano é North Carolina, na Carolina do Norte, e aí ele vai para lá e continua trabalhando como pintor de outdoor, né? Então, quando o Lenny Brew vai encontrar com ele, na verdade, ele não estava muito trabalhando com música, não. E o documentário mostra, né, um pouco aí da história dele, né? Esse documentário, que eu não me lembro o nome... Depois eu posso tentar descobrir para vocês. Mas esse documentário, vocês vão encontrar ele no Vimeo. Ele não está no YouTube. E ele é pago, né? Então você teria que fazer uma conta no Vimeo e você teria que comprar esse documentário, se não me engano. Custa 8, 9 dólares, alguma coisa assim. Eu assisti, acho que vale muito a pena. Acho que vale muito a pena. Desculpa, Tal Farlow é um guitarrista extraordinário. E, enfim, fica a dica para vocês. Recomendo bastante esse documentário dele. Desculpa, gente. Vamos seguir pro Herb Ellis, que é um guitarrista que alguns já devem ter visto aí naquele vídeo. Tem um show, né, com o Herb Ellis, com o Barney Castle e com um outro guitarrista que chama Charlie Bird, que eu vou acabar não falando aqui, mas poderia também estar na nossa lista aqui. Então tem um trio, né, que eles fazem uma turnê aí, os três. E existe vídeo, tem um vídeo desses, né? No YouTube, chama 3 Great Guitars, alguma coisa assim. Posso já olhar isso para vocês, né? Ele é um guitarrista que fica conhecido, principalmente como ele é como acompanhador, né? Como sideman, né? Então ele participa, né, com bastante tempo do trio do Oscar Peterson, né? Fez gravações aí memoráveis com o Oscar Peterson. E o Oscar Peterson é um dos maiores pianistas da história do jazz, com uma técnica assim assombrosa, né? Então, uma missão dificílima pro Herbie Ellis, né? Um cara tem uma vida longeva, né? Toca aí até o fim da vida. Então, um cara também que gosta bastante da música brasileira. Opa, isso aqui tá errado, né? Isso aqui é da... Pera aí, gente, pera lá. Ele não toca... Isso aqui ficou do outro slide, sem querer, tá? Ele não toca com o Bud Shank. Quem toca com o Bud Shank é o Laurindo de Almeida, né? Ele não é considerado assim, um inovador, né? Em termos estilísticos, né? Mas é um guitarrista com seu estilo pessoal, né? Com uma sonoridade característica. E como eu disse, ele foi sideman de vários artistas e aqui é uma citação minha, né? Essa gravação da Ella Fitzgerald com Louis Armstrong, né? Eles fizeram uma série de gravações na década de... Não sei se é 50, né? Ou já é 60. Mas são gravações belíssimas, aliás. Peraí que saiu. Então recomendo vocês ouvirem essas gravações da Ella Fitzgerald com o Louis Armstrong. Quem tá fazendo guitarra ali é o Herbie Ellis, é bem discreto, né? Tem piano ali, então o papel dele é bem discreto.
Vamos dar uma ouvida, vamos começar com essa gravação mais antiga. Aliás, isso aqui na verdade é um vídeo, tá? Vou começar então com a Napstown Blues, que é uma gravação já bem mais recente, né, de 69. Não é uma gravação do começo da carreira dele, mas é a gravação que tá nessa coleção Progressions, né? Então eu gosto da curadoria deles, então a gente vai estar ouvindo essa gravação. Depois a gente vai pro vídeo, dá pra ver ele tocando então. Aqui é o Oscar Peterson Trio, né? Mas com bateria, tá? Tem muitas gravações do Herb Ellis, baixo, piano e guitarra, né? Não é o caso aqui, tá? Blues, né? Bicho, quebra tudo. O que eu ia comentar? Ele tem um estilo mais próximo do swing, quase, né? Ele não é um guitarrista super moderno. Vocês viram que ele é de 21, né? Assim como o Tal Farlow. E como os guitarristas da nossa aula anterior aí, né? Então ele tem um estilo... Peraí que tá dando... Ele tem um estilo, então, que... eu encaro como mais próximo do swing, assim, começo de bebop, né? Ele não é um guitarrista, portanto, ultra moderno. Vamos lá assistir o vídeo, eu acho bacana assistir esse vídeo. Deixa eu só acertar o volume aqui, que tá baixo, né? Ele não tá, ele não vai ficar muito alto não, gente, mas... Esse é o Ray Brown, grande baixista, né?
Tem muito blues no som dele, né? Você vê que ele quase tira o volume da guitarra nesse acompanhamento, né? Esses são os maiores baixistas da história do jazz, né? Ray Brown. Deu um voluminho, né? Mas essa onda Fred Green quase você não ouve. Sente a guitarra mais do que você ouve. Bom, galera, é isso. Esse foi o Herb Ellis. Deixa só eu mostrar para vocês o... The Great Guitars, né? Esse aqui eu acho que... Pera lá. Então aqui a gente tem um vídeo, né? The Great Guitars, né? Barney Castle, Charlie Bird e Herbie Ellis, né? Isso aqui então é de 82. Tem um show aí inteiro para vocês. Tem esse vídeo aqui que é bem interessante também, que é um vídeo aula na época antes do YouTube, né? Quando a gente fazia vídeo aula, né? Quando se fazia vídeo aula, então ele fez um desses vídeos, uma dessas videoaulas que durava mais ou menos 1 hora, né? Então, tuner, especially. Isso é da década de 80, né? Just move the whole thing up. Então bem interessante, né? Dá para conhecer aí um pouquinho mais aí do estilo dele. Bom, gente, vamos lá, vamos seguir porque hoje a aula vai ser um pouquinho mais comprida que o normal, acho eu, porque tem que falar de muita gente, cara. Tem muita gente boa ainda. Tem gente que vai ficar de fora, né? Eu vou falar do Johnny Smith, que é o guitarrista que a gente começou ouvindo, né? Como música de fundo aqui na aula de hoje. Johnny Smith é também um monstro, assim. E ele tem uma concepção de harmonia muito interessante, né? E diferente, eu acho, que dos demais que a gente está ouvindo aqui agora. Ele tem uma coisa Ele consegue mudar de acorde sem fazer isso aqui, né? Sem dar essa cortada, né? Ele tem um jeito de passar os dedos. Ele tem um jeito de passar os dedos que o som continua soando enquanto ele troca de acorde. Então é muito interessante, é muito legal a concepção harmônica dele. Deixa eu colocar aqui. Ele fica conhecido com uma gravação que chama Moonlight in Vermont, né, com Stan Getz. Eu não sei se o disco é do Stan Getz ou do John Smith, acho que é dele mesmo, né? E eu me lembro quando eu acho que eu era adolescente ainda, eu estava começando, estava nos meus 20 e poucos anos, e eu me lembro de uma pessoa que me falou do John Smith, e o cara nem era músico, assim, ele gostava muito de jazz, e eu nunca tinha ouvido falar do John Smith, né? Então, aliás, eu escrevi o H fica antes, né? Eu nunca tinha...
eu não conhecia o John Smith, né? E aí eu fui pesquisar, né? E essa gravação Moonlight in Vermont é uma das... Aqui, assim, ele ficou conhecido por causa dessa gravação, então eu vou começar ouvindo essa gravação. Ele já é um guitarrista, então, que eu acho que vai se aproximar mais do cool jazz, né? É uma coisa mais conceitual e menos tão swingada, né? Mas tem uma concepção mais sofisticada ou mais harmonicamente mais complexa. Mas vamos ver o que vocês acham. Os intervalos de segunda, né? Olha como os acordes sustentam, né? Staguettes. Olha como é fluido, né, cara? Legal, muito interessante, né? Ele faz esses acordes assim com intervalos de segunda, né? Deixa eu achar. Ah, não sei onde tá, mas é por aqui, né? Essa peça é um clássico. Bom, a gente vai ouvir uma outra. Eu vou colocar no YouTube porque tem a partitura junto com a tablatura, então acho que vai ser interessante a gente assistir desse jeito. Deixa eu colocar lá. Então tem vários vídeos assim, né? Que os caras... É o áudio junto com a partitura. Essa é outra peça também dele com umas coisas de guitarra solo, assim, né? Pera lá. Vamos lá. Tem uma sexta em ré, né? Vocês notaram, né? Isso aqui tá errado, então. Ah, tá lá embaixo. Olha como ele consegue sustentar a nota da ponta, né, cara? Valsa, né?
Muito legal, cara. Então a gente viu ali, não sei se vocês notaram, ele faz muito esse acorde aqui, né? Que é o acorde que vem da escala diminuta, né? Vou ajustar um pouco alta a guitarra pra vocês. Eu não ouço aqui, então não tenho noção, mas eu tô vendo, né? Ele faz bastante esse acorde aí. Então é um guitarrista que eu acho que vale a pena dar uma atenção aí. E essa peça aí eu vou tirar, anotem aí, não sei quando, mas essa vai estar no meu... Tá na minha listinha em algum momento aí do futuro próximo. Bom, essa gravação que a gente ouviu, The Boy Next Door, né? De 1957, tá? E agora a gente vai para um outro guitarrista que eu gosto muito, que se chama Howard Roberts. Ele é um cara que vocês já devem ter visto o método, né? Tem um método dele que eu uso, que eu gosto muito, que é o método de chord melody, né? Ele é o cara que fundou a GIT, né? A Guitar Institute of Technology lá em Los Angeles. E era um tremendo guitarrista de jazz também, embora ele tenha trabalhado com, né, o músico de estúdio, trabalhado com coisas assim, digamos, mais comerciais, né? E inclusive esse filão aí na parte de educação, tendo criado o GIT, né? Então a gente vai ouvir essa gravação de Easy Living, que é uma balada, né? Que é de 57, que é um dos trabalhos dele, um dos discos solos, vamos dizer assim, né? E depois a gente vai assistir um vídeo dele mais recente, né? Eu acho, como a gente tem essa possibilidade de estar assistindo, né? De vendo, mesmo que seja, às vezes, não no melhor momento, né? Mas mais pro final da vida, eu acho que vale muito a pena pra gente ter esse registro visual, né? Aliás, desculpa, deixa eu voltar, porque essa também tem a partitura, gente. Calma lá, vamos ver como é que vamos ver como é que é o babado todo aqui, pera lá.
Sensacional, vou até dar um like aqui, cara. Bom, ah, eu quero ver o seguinte, eu quero ver agora outra, que é um vídeo, então. Ele é ao vivo, né? Isso aqui já é no finalzinho da vida, né, gente? Final dos anos 80. Aqui não fala a data exata, né? Parecendo a minha guitarra, esse jack desse potenciômetro. Tipo um samba, né? Bom, como eu falei para vocês, né? Tô colocando tudo isso nas playlists, né? Então dá para vocês ouvirem de novo, ou ouvirem alguns eu estou interrompendo antes, né? Uma coisa curiosa, não sei se vocês notaram, de todos os guitarristas que a gente está ouvindo aqui, a gente só vai falar de músicos brancos, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente está falando de uma música que é uma música afro-americana, né? Então eu não sei exatamente o motivo, talvez a guitarra seja um instrumento que tem um apelo maior entre músicos brancos, não sei afirmar. Se a gente estivesse falando da história do saxofone, ou do trompete, ou do piano, a gente já está falando muito mais de músicos, na pior das hipóteses, meio a meio, ou 60-40, né, entre músicos brancos e negros, mas provavelmente mais músicos afro-americanos do que brancos. Na guitarra não é isso que está acontecendo, né? Peço desculpa pelo ruído de fundo aqui. Aliás, deixa eu tentar minimizar esse barulho aqui, gente. Perdão. Coisas do ao vivo, né? Tipo ao vivo, né? Vamos seguir. Vou fazer uma menção rápida a um guitarrista que teve uma carreira curta, né?
por causa de um acidente de carro. Ele não faleceu, mas ele ficou impossibilitado de tocar, ou com grande dificuldade de tocar. Ops. Peraí que tá tocando a minha revelia aqui. Ele se chama Hank Garland, né? Ele é de 1930. Tá aparecendo aí agora, né? Então, na verdade, ele é um cara que nem é um músico de jazz, assim, a princípio, né? Ele é um cara que toca em Nashville, né? Que tem uma cena musical, já tinha nessa época, e tem uma cena musical muito forte, muito associada ao country, né? A coisa de estúdio, de gravação, de produção musical, né? Então, ele tinha uma carreira grande nesse departamento, gravou com Elvis Presley, Roy Orbison, por exemplo, que eram... Bom, não precisa nem falar, né? Mas grandes artistas dos anos 50, né? Estavam no auge aí das suas carreiras dos anos 50 e 60. E aí ele aparece com esse disco, né? Que tem essa capa super legal, ele... Barão, né? Não sei se é um Cadillac, mas com um monte de guitarra ali, uma capa bem bacana. E tem essa música Move, né? Desse disco aí. E além dele tocar pra caramba, né? Eu acho que o aspecto interessante ele é citado como influência por George Benson e Pat Martino, né? Quisera eu ter algo assim no meu currículo. Mas vamos dar uma ouvida, então, no Hank Garland. Deixa eu só checar o volume aqui pra vocês. Baixar um pouco, né? Brafone, eu não sei quem é esse, eu vou descobrir. Super legal o comping dele no fundo, né? O Gary Burton mesmo. Bom, aqui, nossa, eu nem reparei que estava tocando o celular junto aqui, espero que não tenha atrapalhado aí. Aqui a gente tem o vibrafonista, falei, pô, muito bom esse vibrafonista, é o Gary Burton, né, que
que depois tem uma carreira sua própria, né? Muito importante nos anos 70, 80. O Pat Metheny, se eu não me engano, a primeira gig do Pat Metheny foi com o Gary Burstall, né? Então ele tem um cara super importante. Baterista o Joe Morello, que vai gravar depois com Paul Desmond e Dave Brubeck, né? Também um baterista importante aí. Tem alguns vídeos eu pus na playlist de vocês lá. É curtinho, gente. É só um pedacinho, mas eu achei tão legal, cara. Será que é essa daqui? Deixa eu ver. Pera aí, vamos ver. Eu acho que não é esse, não. Aqui ele gravando o country, né, meu? Stump you here. You play the guitar? I try every once in a while. All right, hey. Let me see if I can stump you just a little bit. All right, go ahead. All right. Now listen closely. It's on this execution, I'll tell you. You know what that is? Sure, that's Hep Cat Baby. Hip. You go too crazy here. Hey, how about this one? Did you know this? Oh, gee, what is that? That's a Hank Garland stomp. The Hank Garland? Right, yes, sure. Oh, I might have known. Hey, here's one I know you know. Muito legal, mano. Beleza, esse foi então o Hank Garland. E a gente vai chegando. Deixa eu ver quanto tempo temos aqui. 1h23, tá bom, né? Você já não deve estar aguentando. Quem tá aqui não tá aguentando mais, né, cara? A gente vai chegar aí Na verdade, a gente tá invadindo aí anos 50, 60, né? Como eu falei lá atrás. Vamos falar do Joe Pass, né? Eu acho que quem nunca ouviu falar em nenhum dos guitarristas de jazz que a gente está citando aqui, com certeza talvez já tenha ouvido falar no Joe Pass, que é um guitarrista que teve um sucesso fora do meio, né? Assim, é um cara que excursionou até o final da vida mesmo, já veio para o Brasil, inclusive, participou de inúmeros festivais de jazz, então é um músico muito conhecido para além da cena dos músicos, né? E um dos maiores guitarristas da história do jazz, sem sombra de dúvida, pelo menos é um dos meus favoritos. Acho eu que é realmente um dos grandes, né? Joe Pass que se notabiliza, escolhe, né? Grande single note, né? Ele criou praticamente um vocabulário assim que tem muito do bebop e tal, mas ele desenvolveu uma linguagem
sei se ele desenvolveu uma linguagem, mas ele criou um estilo de tocar que influenciou muita gente, né? Muita gente estudou, eu mesmo estudei o Joe Pass. E ao mesmo tempo ele tem toda essa coisa de guitarra que depois, mais a partir dos anos 70, principalmente, ele começa a fazer então essa coisa de guitarra solo, né? E se tornou imbatível nisso daí, né? De tocar guitarra sozinho, né? E gravou o primeiro disco de guitarra solo da história de jazz, né? Que é um disco que chama Virtuoso, que eu recomendo que todos ouçam o disco inteiro, porque é sensacional. É um disco que ele grava com a guitarra desligada, né? Então ele toca com uma guitarra como essa. Como essa não, que ele deve usar uma L5, alguma guitarra com corpo ainda maior, né? Esse é o som dessa guitarra desligado, né, gente? E ele grava, então, com a guitarra desligada e o microfone, né? É uma das faixas que a gente vai ouvir. Aliás, eu escolhi duas músicas iguais, né? O Night and Day tocando guitarra solo nesse disco, que é desse disco chamado Virtuoso. E o Night and Day de um disco também, que é um disco fantástico dele, que chama Ford Django, que também é um disco que recomendo que vocês ouçam. Esse é um solo que, aliás, eu tirei esse solo, tem lá no meu canal do YouTube, gravei esse solo, deu um trabalhão, um solo difícil de tocar, mas muito legal, muito fantástico. A gente vai ouvir, vamos começar ouvindo então o Night and Day com ele, né? Desculpa, com essa versão de 64. E depois a gente vai pro Night and Day. Eu não vou me aventurar a tocar agora porque faz tempo de... Olha a influência dele, cara. Uma guitarra no fundo, né? Duas guitarras, então uma que só faz os contos. Mais ou menos, né? Vamos dar uma ouvida aqui no... Então, na outra Night and Day, né? Completamente diferente, que é então desse disco Virtuoso. Deixa eu ver se eu atrapalho vocês aqui. Bom, eu vou deixar só o...
substituições, que legal, meu. Puta merda, hein? Bom, gente, né? E aí a gente tem, a gente tem. Você tem a consistência rítmica dele, né? Tocando sozinho. Se você marcar o pulso, ele não se perde. A fluência das ideias, as substituições harmônicas, né? Tem vezes que ele faz o baixo junto, fazendo walking bass. Eu acho que ele não fez aí, mas em outros momentos a gente vê ele fazendo esse tipo de coisa. Tecnicamente impecável, não perde, assim, os acordes saem todos limpos, assim, é um negócio. O Joe Pass realmente é uma coisa extraordinária. Tem vários vídeos dele tocando, né? Então eu vou abrir aqui o YouTube só para mostrar para vocês. Eu não sei se essa história é verdade, tá? Mas reza a lenda que ele desenvolveu essa coisa da guitarra tocar sozinho quando ele foi. Eu não sei se ele foi preso, se ele foi internado numa clínica, né? Por causa de drogas e tal. Não lembro exatamente da história, mas foi nessa situação que ele desenvolve então essa coisa de tocar sozinho, que como a gente vê no. Se não me engano, o For Jungle é o segundo disco dele, né? Ali ele ainda não faz isso. O primeiro disco dele ele grava com uma guitarra maciça, né? Curioso. E aí, depois que a gente então tem esse lado dele aí de guitarra solo e tal, que é o que ele acaba fazendo mais pra frente, né? No final não só no final da vida, mas nos últimos anos de carreira, ele faz vários shows tocando sozinho, né? E vocês têm a oportunidade realmente de encontrar vários desses vídeos aqui no YouTube. Vamos só dar uma passadinha rápida, então, pra gente finalizar. Acho que tem essas gravações dele com a Ella Fitzgerald também, que são gravações antológicas, tá? Algum desses vídeos, por exemplo, esse aqui, ó, o show dele completo, tá? Vocês vão achar. Qual que eu tinha visto que eu tinha gostado, cara? Ele tem uma videoaula também, como o Herb Ellis, né? Isso era uma coisa bem em voga aí nos anos 80, né? Bom, eu não lembro qual que eu tinha assistido mais cedo, talvez tenha sido esse aqui, deixa eu ver. He's a genius within his own rights. Would you welcome on guitar the talented Joe Pass? Pô, você acha que é o Oscar Peterson, não? Ah, sim, um outro detalhe, né? Ele tocava frequentemente, ele tocava com as mãos também, né? Então ele nessa coisa de desenvolver a guitarra solo, ele também desenvolveu essa coisa de tocar sem palheta, né?
Bom, gente, isso tá para vosso deleite no YouTube, né? Esse vídeo e muitos outros aí do Joe Pass. Existem os livros dele também. Tem um livro que eu recomendo, que tem 6 peças, se eu não me engano. Eu gravei as 6 peças também, tá lá no meu canal do YouTube, mas os vídeos vocês conseguem em PDF. Não tem tablatura, tá? Desse material, mas eu acho que é um estudo excelente, né? Para você entender um pouco dessa concepção dele de chord melody e tal. Eu recomendo 2 peças. Uma é um blues que ele toca, que são 2 paginazinhas, e a outra é Sunny, né? Acho que são as melhores peças para se começar a estudar, se você tiver interesse em estudar isso daí. Também, se precisar, podem me chamar, eu tenho o PDF desse livro, mas ele também custa baratinho se quiser comprar, tipo, sei lá, uns R$50, assim. Acho que vale a pena. Bom, gente, estamos chegando assim no final, né? A gente vai ter a live, quando vocês assistirem esse vídeo, provavelmente essa live já aconteceu, né? A live com o Bud Garcia, onde a gente vai estar falando do Wes Montgomery e do Jim Hall, mas não somente eles, né? Essa penca de guitarristas importantes que surgem nos anos 60 e alguns aí no final dos 50. Eu poderia ter falado, por exemplo, hoje, tanto do Jim Hall quanto o Wes, se não me engano, o primeiro disco dele é de 57 ou 58, por ali, né? Então, eles estão mais ou menos nesse arco temporal que a gente está aqui, né? Onde o Joe Pass se enquadra, a gente que nasce aí no final da década de 20, começo dos anos 30, né? Então, tem uma geração genial aí nesse período, atuando nos anos 50, 60. Então, a live do Bud, a gente vai estar falando do Wes Montgomery e do Jim Hall, que são, acho que, os meus 2 favoritos aí, e possivelmente do Bud também. E aí a gente tem uma última aula, onde eu vou falar então desses outros guitarristas, igual como a gente está fazendo aqui, né, dos outros caras dos anos 70, e vou dar uma pincelada nos que surgem depois, né. Precisaria de mais uma aula aí para avançar nisso, mas eu e Anderson, a gente decidiu 8 era um número bom, né, de aulas, para também não ficar aí sobrecarregando demais vocês. Fica mais fácil os guitarristas mais contemporâneos, a gente tem mais acesso a eles, é mais fácil pra gente travar esse contato. Então, gente, obrigado. Deixa qualquer dúvida aí nos comentários ou lá no nosso grupo do WhatsApp, quem é da UFPB, né? E a gente está por aí, fácil de achar a gente. Obrigado aí por ter assistido, espero que possa ter ajudado vocês, e a gente vai se falando. Obrigado, valeu, gente, até.